Como que essa igreja tá linda, gente. Nossa, que bênção termos nossos irmãos conosco cultuando, né? Glória a Deus. Todo mundo bonitinho de máscara. Não dá para ver o sorriso de vocês, mas eu tenho certeza que vocês estão muito alegres de estar na casa do Senhor, amém? Nós estamos alegres de poder estar na casa do nosso Deus. Nós louvamos e engrandecemos o nome dEle, né, todos os dias das nossas vidas. E nós ficamos muito felizes de poder estar aqui. Né? Muitos dos nossos irmãos, eu tenho certeza que está nos assistindo, que está com o coração ardendo de vontade de estar na casa do Senhor, mas por motivo de saúde, por motivo de precaução, não pode estar aqui. Mas o Senhor te conhece, o Senhor sabe do seu coração, sabe da sua adoração, que você pode adorar aí na sua casa, aí no seu lar também, amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz, né, com muita alegria, muito temor e tremor, estar aqui na casa do Senhor, estar aqui diante do altar para trazer essa palavra para os irmãos, né? E nós estamos no mês, né, das mães. Meu esposo então fez uma escala de mães para pregar, e eu creio que como foi, está sendo e ainda vai continuar sendo bênção, amém? Quantas mães vieram semana passada? Semana passada teve sorteio para as mães que estavam aqui. Tinham menos mães, hoje tem mais. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então a palavra do Senhor. Você que está nos ouvindo, preste atenção nesse momento. Tire a sua atenção das outras coisas que talvez você esteja fazendo. A gente sabe que dentro de casa a gente tem muitos afazeres, né? E muitas vezes a gente perde um pouco do nosso foco. Mas tire esses minutinhos para você ouvir de Deus, para você aprender de Deus, amém? O Senhor quer falar conosco, Ele quer nos ensinar algo hoje, Ele quer nos ensinar algo, Ele quer fazer com que nós cresçamos na palavra, nos aprofundemos no conhecimento da palavra dEle, amém? Eu meditando na palavra do Senhor, e Ele me levou a uma passagem bem conhecida até por todos, e Ele me colocou um tema em meu coração, que é onde Deus quer te levar. Você sabe onde Deus quer te levar? É uma pergunta difícil de fazer para nós mesmos, né? Aonde Deus quer me levar? Aonde Ele quer que eu vá? E por mais que seja uma pergunta difícil de se fazer, nós precisamos ter essa pergunta em nós. Nós precisamos nos questionar sobre isso. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, para nós lermos. Vai contar, aqui vai relatar um pouquinho da história do povo de Deus que estava cativo no Egito. E que há muito tempo atrás o Senhor já havia falado para Abraão que eles ficariam cativos por 400 anos e que depois haveria o povo de Deus. E eles estavam então aqui nesse capítulo 3, livro de Êxodo conta essa história, Êxodo, Números, desse processo de libertação do povo de Deus. E no capítulo 3 vai contar quando Deus chama Moisés, quando Deus fala para Moisés que é o tempo, que é chegado o tempo de cumprimento da promessa. Você sabia que Deus tem promessas para as nossas vidas? Ele tem promessa para cada um de nós, assim como Ele tinha prometido, assim como Ele tinha uma promessa para aquele povo ali, para o povo dele que estava cativo. Ele tem promessa para as nossas vidas. E aqui no capítulo número 3 de Êxodo diz assim, versículo 1: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui.
Quem ouviu a palavra da Carol, lembra quando ela falou, quando Deus quer chamar a atenção, Ele fala 2 vezes o nome. Então Ele diz, Moisés, Moisés. E respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7, o versículo chave, diz assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga. Repita comigo, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, de um monte de eus aqui, dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha só, queridos, o Senhor tinha uma promessa para o povo dele, e aqui a gente vê o início do cumprimento dessa promessa, o início do que Deus ainda havia de fazer, do lugar aonde Deus havia preparado para levar aquele povo. Por isso que eu coloquei o tema, aonde Deus quer te levar. Deus tinha preparado há muito tempo atrás um lugar para levar o povo dele, e o Senhor tem preparado para você, antes mesmo do seu nascimento, para você que está nos ouvindo, antes mesmo de você nascer, Deus já preparou um lugar de descanso para você. Deus já preparou um lugar de paz para você. Deus já preparou um lugar, uma terra boa e larga, um lugar onde mana leite e mel. Deus havia preparado para o povo dele. Deus havia planejado e preparado, e Ele falou, este é o tempo, esse é o momento. Queridos, eu queria que vocês entendessem o cenário daquele povo. Aquele povo estava escravizado. Nós não estamos falando de pessoas livres, nós estamos falando de pessoas que eram escravizadas, que não tinham uma perspectiva de vida, que não tinham uma perspectiva de futuro. Eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo neste momento. Aonde você está? Se faça essa pergunta. Aonde você está? Você está no lugar onde você queria estar? Você está lutando para chegar a um lugar aonde você quer chegar? Nós passamos praticamente toda a nossa vida lutando para chegar a algum lugar, não é verdade? Todos nós temos sonhos, desejos, planos, e nós queremos chegar a algum lugar. Só que nós não podemos planejar, sonhar, crer, lutar para chegar a um lugar que não é o lugar de Deus para nós. Amém? Mas você se pergunta, mas pastora, eu quero o melhor para mim. Eu quero chegar num lugar bom. Eu quero alcançar status. Eu quero alcançar a fama. Eu quero alcançar uma família bem-sucedida. Eu quero alcançar o melhor casamento. Isso tudo, queridos, tem que estar alinhado ao que Deus planejou para você, ao que Deus sonhou para você, ao que Deus, muito antes de você nascer, projetou para a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que nós queremos não é o que Deus quer.
Porque Deus sabe o que nós precisamos. E muitas vezes nós mesmos não sabemos. E eu quero discorrer com vocês aqui, nesse povo. Esse mesmo povo a Deus, que estava ali, gemendo e chorando. Leia depois esse livro. Esse povo falava que eles não podiam mais cantar canções de louvor a Deus, porque eles estavam escravizados. Talvez você tenha se sentido escravo nesta vida. Talvez você tenha se sentido preso. Talvez você tenha estado preso nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nos pensamentos malignos que têm vindo sobre a sua mente. Talvez você tenha estado aprisionado em sentimentos ruins, em sentimentos de ódio, de rancor. Aquele povo estava preso, aquele povo estava vivendo um cárcere. A vida daquele povo era servir num lugar onde eles não podiam nem sequer adorar a Deus. E talvez você se encontre neste lugar nesses dias. E talvez você está preso em alguma área da sua vida. E você tem tentado com suas forças, com seu próprio braço, tentado sair dessa situação. Eu quero te dizer que o Senhor sabe o melhor para você. E não adianta você lutar, e não adianta você batalhar sozinho, se os seus pensamentos, se os seus planos não estiverem alinhados aos planos do Senhor para você. Você irá se frustrar, você irá perecer. Por que eu digo isso? Porque esse mesmo povo que estava ali clamando a Deus, a ponto de Deus falar para Moisés: eu desci. Queridos, isso é muito forte, isso é muito poderoso, a ponto de Deus falar para Moisés: eu desci para livrar o meu povo. Eu, o próprio Deus, desci e vou estar com você, Moisés, em todo o processo, em toda a caminhada de libertação. Esse mesmo povo, queridos, que viu milagres, que viu, conta aqui em todo o livro, né, esse processo deles, da saída ali do Egito, das pragas. Esse povo viu Deus fazendo. Esse povo viu Deus fazendo ali, Deus mandando sinais do seu poder, sinais da sua glória, sinais da força e do poder dele. E esse mesmo povo, lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 1, quando eles já estão ali, né, quase alcançando a promessa, quando eles já estão ali avistando, quando eles estão ali vendo o que Deus planejou para eles. Sabe quando você está quase apalpando o que você tanto sonhou, aquele sonho seu que está alinhado ao plano de Deus, quando você está quase segurando nas mãos? É como uma mãe que está a ponto de ganhar o seu bebê. Quando você está ali naquele... Nós temos a Stephanie, né? Que ganhou a Esther, né? Ontem, se eu não me engano. Quando você está ali, prestes à concretização do sonho, do plano e do propósito de Deus na sua vida. Esse povo estava assim. Eu quero ler com você, livro de Números, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite,
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltar para o Egito? Diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Querido, sabe por que eu falo que os nossos sonhos, os nossos planos têm que estar alinhados aos planos do Senhor? Porque nós somos de ânimo dobre, queridos. Porque nós mudamos como o vento. Este mesmo povo é o povo que orava e clamava e jejuava e pedia a Deus libertação. E no momento que eles estavam ali, prestes a entrar, prestes a ver a glória que Deus já havia falado. Deus já havia falado desde o início que Ele ia mandar eles para aquela terra, onde havia grandes homens, mas que havia grande bonança. Queridos, e aquele mesmo povo que via Deus fazer, aquele mesmo povo que viu Deus fazer e operar milagres na saída do Egito, não foi capaz de crer que Deus continuaria fazendo milagres, que Deus continuaria operando milagres na vida deles, para que eles pudessem alcançar a promessa de Deus. Talvez você está vivendo nesses dias, neste lugar. Talvez você está neste lugar, onde você não consegue mais crer. Mulher, nós estamos no mês das mães. Nós, mães, talvez você está neste lugar, onde você não consegue mais crer que Deus pode intervir na vida do teu filho, que Deus pode intervir no seu casamento, que Deus pode fazer algo novo na sua vida. Talvez você está neste lugar, e eu estou aqui hoje para te falar que este lugar não. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu recebo, eu creio, eu acredito em que o lugar que eu estou, o lugar de descrença, o lugar de não acreditar, o lugar de falta de fé, não é o lugar de Deus para mim. Não é o lugar de Deus para você que está nos assistindo. Talvez você já viu milagres, talvez você já viveu milagres, mas talvez hoje você não consegue crer que Deus vai fazer, crer que Deus vai operar, crer que Deus vai entrar com a providência necessária, crer que Deus é capaz. O mesmo Deus que fez milagres é o mesmo Deus que faz e que fará e que continuará fazendo na sua vida. Creia nisso, creia nisso. Se você está num lugar de depressão, se você está num lugar de tristeza, se você está num lugar de amargura, este não é o lugar que Deus tem para você. Eu creio do fundo da minha alma que este não é o lugar de Deus para você. Creia nisso também. Creia. Queridos, e por isso que eu digo que nós temos que alinhar ao plano e ao propósito de Deus. Aquele povo então chora, aquele povo então fica amedrontado, porque os espias haviam ido na terra e eles tinham visto que ali era lugar de gigantes. E eles chegam então e transmitem aquilo que talvez já estava gerado no coração deles, que eles não iriam prevalecer,
que eles não iriam vencer, que eles não iriam conseguir conquistar. Saiba que se Deus prometeu, se você está alinhado ao plano e ao propósito de Deus, você vai conquistar. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que haja gigantes se levantando, saiba que o lugar que mana leite e mel é para você. Saiba que o lugar de domínio é para você. Saiba que o lugar de governo é para você. Sabe, queridos, nós achamos que nós devemos ser os coitadinhos, que o lugar de destaque, que o lugar de governo, que o lugar o melhor lugar é para os outros e não para nós. Esse pensamento não vem de Deus. Se você pensa assim a seu respeito, combata esses pensamentos, porque esse pensamento não vem de Deus. Deus nos fez para governar. Deus nos fez para sermos a imagem e a semelhança dele. Esse lugar de desprezo, de dor, de angústia, não é para nós. E nós precisamos crer nisso. Amém? Queridos, então, porque muitas vezes o pensamento que vem, né, assim como veio na vida daquelas pessoas, é um pensamento de desistência. Não é verdade? Quando as lutas se levantam, quando os gigantes aparecem, quando a coisa fica feia, os pensamentos que sondam, que rodeiam a nossa mente, são pensamentos de desistência. São pensamentos que nós não vamos conseguir vencer, não vamos conseguir romper. Então nós começamos a pensar: eu vou parar, eu não aguento mais, eu não vou conseguir, eu sou pequeno demais. Você é filho de Deus. Como o filho de Deus pode ser pequeno demais? Você é filho do Deus vivo, do Deus altíssimo, do Deus forte e poderoso, do Deus valente, do Deus poderoso na batalha. Como você pode ser pequeno demais? Se coloque na posição em que Deus tem para você, amém? Seja como Josué e como Caleb, que trouxeram uma palavra de vitória naquele momento, que falaram: nós sabemos que ali tem gigante, sim, nós sabemos que ali tem homens enormes, e que eles são homens de guerra, mas nós sabemos que o Deus da guerra está ao nosso lado. Que o Deus forte, que o Deus poderoso, que o Deus valente está ao nosso lado. Saiba que o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, está ao seu lado. E foi Ele que te fez. E Ele não te fez por acaso. E Ele não te fez sem um propósito. Amém, queridos? E nós vemos no decorrer da nossa jornada, da nossa vida, quantos casamentos destruídos, quantas famílias destruídas, porque nós decidimos desistir. Porque nós decidimos não ir à luta, não guerrear. Nós decidimos ir contra o plano e contra o propósito de Deus.
Quantas famílias que vivem uma vida triste, que vivem uma vida de dor, porque desistiram de andar, desistiram de alinhar o seu plano, o seu propósito ao propósito de Deus. Sabe por quê, queridos? Quando o povo de Israel chora, querendo voltar, eles lembram, queridos, do que eles comiam no Egito. Não fique preso no seu passado de luta, no seu passado de dor. Aquele povo era escravo e eles estavam prestes a receber o grande prêmio de Deus. E sabe o que eles fizeram? Eles lembraram do que eles comiam no Egito. Eles lembraram que lá eles tinham cebola e alho e pepinos. Não viva preso no seu passado. Saiba que o Senhor tem algo melhor preparado para você. Saiba que o Senhor tem algo grandioso preparado para você. E muitas vezes nós até pedimos, como esse povo pediu. E graças a Deus que Ele não nos ouve em algumas coisas que nós pedimos, não é verdade? E graças a Ele que algumas coisas que nós pedimos, Ele não leva em consideração. Eu me lembro que meu marido sempre conta uma história de uma mulher que ia para a igreja toda semana. Que ia para a igreja, fazia campanha. E um certo dia, ele perguntou, né, qual o pedido de oração. Que as pessoas chegassem na frente e falassem o que as pessoas queriam. E essa mulher era frequente na igreja, ela estava sempre na igreja. Então quando ele deparou, só para ilustrar para vocês, quanto nós, muitas vezes, não entendemos o plano e o propósito de Deus. E como nós vamos na contramão do que Ele tem para nós. Na contramão do que Ele planejou, na contramão do que Ele sonhou. Então Ele pede para as pessoas virem para orar. Isso tem muitos anos, em São Miguel, se eu não me engano. E a mulher vem então, e ele pergunta, ele começa a orar, e ele sente de Deus perguntar para ela. E ele fala assim: qual o seu pedido de oração? E pasmem, queridos, que isso acontece quando nós estamos fora do propósito, quando nós não estamos alinhados a Deus. A mulher então fala assim: então, pastor, é porque eu tenho um namorado e eu estou orando para casar com ele. Só que ele é casado. Então eu estou orando para Deus, para ele separar da esposa, para nós casar. Pensa, queridos. Então o Delmário falou para ela: olha, minha irmã, não posso orar por isso não. Mas o povo de Israel estava desse jeito. E muitas vezes nós nos encontramos desse jeito. Nós vemos o milagre, nós estamos vendo, Deus está pronto para nos entregar. Ele está ali preparado. E nós queremos algo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós buscamos algo que não é a vontade de Deus para nós. E sabe o que acontece, queridos? Como diz o ditado, nós damos com o burro na água, nós damos com a cara na parede, nós sofremos, nós não estamos alinhados ao que Deus planejou. Por isso que eu quero deixar essa reflexão nessa noite para você. Busque alinhar os seus planos, os seus sonhos, o que você tem pensado, o que você tem pedido. Busque alinhar ao plano e ao propósito de Deus para a sua vida. Porque aí sim, nós seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Porque a palavra do Senhor diz que mesmo a mãe, né? Acaso uma mãe
pode dar algo ruim para o seu filho, mas mesmo que uma mãe dê, eu não dou nada de ruim para os meus filhos. Deus não nos oferece nada de ruim. Ele tem sempre o melhor para mim, Ele tem sempre o melhor para você. O propósito de Deus nas nossas vidas é nos levar a um lugar de descanso. O propósito de Deus nas nossas vidas é nos levar a um lugar de vitória, mesmo que haja gigantes, amém? Mesmo que haja gigantes, o Deus que operou milagres antes é o Deus que opera milagres hoje. É o Deus que nos guarda hoje. É o Deus que sonda os nossos corações hoje. É o Deus que pode mudar a sua situação hoje. É o Deus que pode transformar o seu sofrimento, o seu pranto, o seu choro em alegria hoje. Eu não estou falando que é amanhã ou depois, não. Para Ele é possível que ainda hoje o seu milagre chegue, que ainda hoje a bênção chegue, que ainda hoje esse gigante caia por terra. Então nós vemos, né, no decorrer da história, o povo alcançando a terra prometida. Porque duas pessoas se levantaram e falaram que Deus, Ele vai estar conosco. E pode vir gigante, pode vir tempestade, pode vir o que vier. Estando alinhados em Deus, nós iremos vencer. A palavra de Deus nos relata várias pessoas, vários nomes. Eu coloquei alguns aqui para a gente finalizar. Algumas pessoas que passaram por grandes batalhas na Bíblia. E que essas batalhas foram vencidas, porque houve um alinhamento ao plano de Deus. Porque houve um alinhamento ao propósito de Deus. Uma delas é Esther. Esther salvou, trouxe liberdade para todo o povo dela. Porque ela se alinhou a Deus. Antes de Esther tomar qualquer decisão, primeiro ela foi aos pés do Senhor. Ela decretou jejum. Ela foi aos pés de Deus. Ela foi aos pés do Senhor e clamou a Ele. E por mais que Esther estivesse amedrontada, porque eu tenho certeza, queridos, que ela estava, e ela chegou a falar isso. Por mais que ela estivesse amedrontada, ela não deixou com que o medo a paralisasse. Ela não deixou com que o medo a impedisse de trazer libertação. Talvez Deus quer te usar para trazer libertação. Não deixe o medo te impedir, amém? Não deixe. Outra pessoa, Moisés, né? Nós estamos falando sobre Moisés, que trouxe libertação para todo o povo. Porque ele alinhou ao plano e ao propósito de Deus. Ele se alinhou ao que Deus tinha planejado, ao que Deus tinha falado há muito tempo atrás, mesmo antes dele ter nascido. Queridos, e assim como Deus fez Moisés para trazer libertação para o povo de Israel, Ele te fez com um plano. Ele te fez com um propósito. Outra pessoa na palavra do Senhor é José. Trouxe provisão, trouxe alimento. No tempo de escassez, todo um povo foi suprido. Porque José, mesmo tendo passado por lutas, tendo passado por provações, tendo passado por situações terríveis, ele sempre esteve alinhado ao plano de Deus. Ele sempre esteve alinhado ao propósito. Ele sabia que tudo o que ele estava vivendo tinha um porquê. E que por mais que ele não entendia, por mais que ele pudesse não entender, ele sabia que Deus
que domina tudo, ele sabia do propósito. Abigail também, mesmo tendo um marido difícil, não sei se você conhece a história de Abigail, esposa de Nabal, né? Mesmo tendo um marido difícil, aquela mulher se alinhou ao plano e ao propósito de Deus. E ela trouxe liberdade, ela livrou toda a casa dela da morte. Porque ela se alinhou ao plano de Deus. Ela foi de encontro ao que Deus tinha planejado. Ela foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher usada por Deus. E quantas de nós, mulheres, estamos deixando de ser usadas por Deus nos nossos dias? Estamos perdendo a oportunidade de sermos usadas por Deus. Porque, querido, eu não sei você, mas eu acho que ser usado por Deus é uma das melhores coisas que pode nos acontecer. É uma das melhores dádivas. É ser instrumento usado na mão de Deus. Que nós possamos ser esse instrumento usado para trazer libertação, para trazer liberdade, para livrar da morte, para trazer mantimento, para trazer alegria. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Para finalizar, eu queria só orar e ler uns salmos com vocês. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé para nós orarmos. E eu queria ler o livro de Salmos, capítulo 23, que diz assim: em toda e qualquer circunstância, querido, o Senhor é o nosso bom pastor. Ele é soberano. E por isso nós devemos estar sempre alinhados à vontade dEle. Amém? Diz assim, Salmos 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A pergunta que eu fiz no início é: aonde Deus, o seu lugar é aonde Deus quer que você esteja? Esteja alinhados a Ele. Eu queria cantar uma canção aqui com a equipe de louvor, que diz respeito a isso, que mesmo que as lutas venham, elas não podem nos matar quando nós estamos em Deus. Que mesmo que as lutas se levantem contra nós, nós vamos vencer em Deus. Amém? Oh, aleluias. Oh, Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Alinha-nos, ó Deus, ao Teu querer. Alinha-nos à Tua vontade. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o
desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode declarar. Eu creio, Você é Senhor. a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do inverno todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode crer que nenhuma das suas lutas irá te matar. E que ainda que tudo seja contrário, nós podemos nos alegrar no